Olá, muito boa tarde. 1 de julho é o Dia da Região Autónoma da Madeira, uma jornada que queremos assinalar neste programa, onde vamos também divulgar o congresso que celebra os 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria a esta ilha. É para isso nosso convidado, o madeirense José Eduardo Franco, com quem vamos falar daqui a pouco, depois de mostrar os acontecimentos que marcaram a semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. No Dia Internacional da Luta contra a Droga, Leão XIV convidou a combater o crime e não as vítimas, para que as cidades sejam libertadas da marginalização, respeitando quem é marginalizado. Esistono enormi concentrazioni di interesse e ramificate organizzazioni criminali che gli Stati hanno il dovere di smantellare. È più facile combattere le loro vittime. Troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l'ultimo anello di una catena di morte. O Ano Santo prosseguiu na última semana com um conjunto de celebrações dedicadas aos bispos e sacerdotes, incluindo um encontro internacional promovido pelo Dicastério para o Clero. O ponto alto seria a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. Cercate di vivere quello che Papa Francesco tante volte chiamava la vicinanza. Vicinanza con il Signore. Vicinanza con il vostro vescovo o superiore religioso. E vicinanza anche fra di voi, perché voi davvero dovete essere amici, fratelli, e vivere in questa bellissima esperienza di camminare insieme, sapendo che chiamati a essere discepoli del Signore abbiamo una grande missione e tutti insieme lo possiamo fare. Contiamo sempre con la grazia di Dio, la vicinanza anche da parte mia, e insieme possiamo essere davvero questa voce nel mondo. Grazie. Il nostro mondo propone troppo spesso modelli di successo, di prestigio discutibili e inconsistenti. Non lasciatevene affascinare. Guardate piuttosto al solido esempio e ai frutti dell'apostolato, molte volte nascosto e umile, di chi nella vita ha servito il Signore e i fratelli con fede e dedizione, e continuate nella memoria con la vostra fedeltà. A solenidade de São Pedro e São Paulo levou ao Vaticano mais de 50 arcebispos de todo o mundo e delegações ecuménicas para a grande festa da Igreja de Roma com a imposição dos pálios. Leão XIV evocou a história de martírio dos dois apóstolos, apontando ao caminho da unidade no respeito pelas diferenças. Anche ai nostri giorni, in tutto il mondo, vi sono cristiani che il Vangelo rende generosi e audaci, persino a prezzo della vita. Esiste così un ecumenismo del sangue, una invisibile e profonda unità fra le chiese cristiane, che pure non vivono ancora tra loro la comunione piena e visibile. Voglio pertanto confermare in questa festa solenne che il mio servizio episcopale è servizio all'unità e che la Chiesa di Roma è impegnata dal sangue dei santi Pietro e Paolo a servire la comunione tra tutte le chiese. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Câmara de Loures inaugurou o Parque Papa Francisco, que quer ao serviço da população. Presidente da Câmara de Loures, Patriarca de Lisboa, o Cardeal Américo Aguiar, foram algumas das personalidades que plantaram a oliveira que assinalou a inauguração do novo Parque Papa Francisco. Esta porção do Parque Tejo, já no concelho de Loures, acolhe o nome do Papa que, em 2023, ali se encontrou com 1,5 milhão de jovens vindos de todo o mundo. O Papa Francisco hoje sorri a partir do céu, porque vem ao encontro daquilo que ele foi promovendo, sobretudo na Laudato Si, quando dizia que a natureza é para estar integrada com a vida do ser humano. E aquilo que nós encontramos aqui é exatamente isso, é a inclusão na sua plenitude e no seu todo, onde temos, por um lado, a natureza, temos, por outro lado, a possibilidade das pessoas caminharem, das pessoas aqui transitarem, se reunirem com família, descontraírem e, claro, o grande motivo, a marca da presença e da vinda do Papa Francisco, que é toda uma evocação de valores, de perspectivas, de esperança, de horizontes de vida. Portanto, hoje é um dia muito feliz. Parabéns à Câmara Municipal de Loures. Para o Patriarca de Lisboa, o gesto ganha ainda mais significado neste ano dedicado à esperança. Este memorial transita-nos, transporta-nos imediatamente para o futuro, para os horizontes do amanhã, que se rasgam exatamente na nossa configuração e na nossa plenitude de vida e de existência. Os frutos da Jornada Mundial da Juventude é este encontro, esta alegria, é a nossa esperança, é o olhar para a vida e fazer vingar aquilo que é o nosso ser, a nossa identidade de seres humanos, não obstante estarmos envolvidos pela tecnologia, pela indústria, mas o ser humano está integrado dentro desse contexto, não se deixa dominar, antes pelo contrário. E, portanto, isso é um fruto maravilhoso daquilo que a JMJ nos deixou. A Jornada Mundial da Juventude trouxe a este espaço 1,5 milhão de peregrinos em 2023 e foi determinante para a requalificação de um lugar poluído e abandonado. Não posso esquecer o dia em que o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Dr. Fernando Medina colocaram a hipótese do parque principal, do espaço principal da Jornada Mundial da Juventude, ser o antigo aterro da Expo e este local de ruínas industriais e de contentores. Confesso que fiquei muito abalado e, por muita fé que tivesse, tinha pouca crença na possibilidade de um espaço tão impensável poder ser preparado a tempo e com competência para acolher a Jornada Mundial da Juventude, mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, com excelência, e o que estamos aqui a fazer é dizer obrigado a Deus e dizer obrigado aos homens e mulheres deste tempo que, com o seu apoio, com o seu esforço, com a sua sabedoria, com o seu empenho, modificaram todo este território, prepararam-no para a jornada e agora o legam às gerações futuras. Se nós recuarmos 3 anos e meio, 4 anos a esta parte, estava cheio de contentores, com 5 e 6 e já 7 pisos, o que inviabilizava toda esta população de acesso, digamos, a um parque, a um espaço verde e de acesso ao rio. E por isso foi a Jornada Mundial da Juventude, particularmente o Papa Francisco, que permitiu que as Jornadas Mundiais da Juventude se realizassem aqui neste espaço, mas que sempre foi a preocupação, quer do Dom Américo, da Fundação da Jornada Mundial da Juventude e da Câmara de Loures, que este espaço ficasse algo para a população do Concelho de Loures. Agora o espaço vai ser enriquecido com mais equipamentos e funcionalidades. Vamos pôr aqui equipamentos desportivos, equipamentos lúdicos, restauração, para que não seja unicamente, obviamente, um espaço verde, mas tenha também outro tipo de respostas. É um espaço enorme, como vocês podem constatar, e por isso estamos muito contentes por hoje estarmos aqui. Uma herança da Jornada Mundial da Juventude muito visível e palpável, segundo o Cardeal do Américo Aguiar. Nós temos aqui vários hectares de Parque Verde, quer aqui, quer do lado de Lisboa. São espaços que vão ter fruição diversa, como ouvimos agora o Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Leão, dizer, mas também tem, efetivamente, um retorno visível quanto à economia e quanto à ecologia. Porque nós
numa cidade como Lisboa, numa área metropolitana como Lisboa, de um momento para o outro ter disponíveis, eu não sei se no total eram quase 30 hectares, já não me lembro dos números, é qualquer coisa impensável nos tempos que correm e, portanto, este legado é importantíssimo para o futuro da área metropolitana de Lisboa. A ocasião foi também a oportunidade para a Pastoral Juvenil inaugurar a sua campanha nacional de plantação de árvores. E fazia todo o sentido plantarmos uma oliveira, símbolo da paz. Neste tempo também queremos que haja paz no mundo e, portanto, foi esse o grande desafio. Ficam a faltar 25.024 árvores para plantar nos próximos 2 anos, que é um desafio lançado ao país, aos jovens que vão a Roma no âmbito do jubileu dos jovens no próximo mês e, portanto, queremos devolver à terra, à casa comum, esta pegada de CO2 que vamos fazer com os autocarros, com os carros, com os aviões e, portanto, é um gesto simbólico hoje iniciarmos aqui a grande plantação pelo país. Este é também um espaço que se apresenta em perfeita sintonia com a Laudato Si e a ecologia integral que marcou o pontificado do Papa Francisco. É uma marca da passagem dele. Significa que não deixou ninguém indiferente, continua a ser impactante no hoje das nossas vidas, das nossas comunidades, da nossa sociedade, das nossas cidades. E depois é um profeta que continuará aqui a dirigir-nos aquelas maravilhosas e singelas palavras e horizontes de vida e de existência. E, por fim, é um recordar de que a nossa terra albergou um homem da grandeza e da estatura do Papa Francisco. O Parque Papa Francisco, a inaugurar em 2 momentos, depois de Loures, fica agora a faltar a inauguração do espaço no Concelho de Lisboa, que está prevista já para este mês de julho. Acompanhe estes e os outros acontecimentos em agência.eclésia.pt. Centramos agora as nossas atenções da região autónoma da Madeira, que celebra o seu Dia da Região, com o historiador e madeirense José Eduardo Franco, hoje nosso convidado. Caro professor José Eduardo Franco, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Assinala-se neste dia, precisamente, o Dia da Região Autónoma da Madeira. Perguntava-lhe que contributo é possível, desde logo, nós apontarmos na presença da Diocese de Funchal, essa primeira Diocese global, e também a presença de ordens religiosas como aquela que as Irmãs da Apresentação de Maria, cujo congresso vai assinalar os 100 anos da sua chegada à Ilha da Madeira. Este ano, de facto, é um ano muito significativo para a história da região autónoma da Madeira, porque se assinala os 600 anos do início do povoamento do arquipélago. E mais do que a descoberta, ou a redescoberta, acontecida em 1420, porque a Madeira já era conhecida, mais importante foi a decisão da coroa portuguesa de iniciar a humanização daquele território, construindo-se ali uma sociedade nova, a Igreja Nova, e tornou a Madeira uma espécie de ponto estratégico no meio do oceano, que levou a considerar-se uma espécie de ponto nevrálgico do processo de expansão marítima português e ibérico, de tal modo que a Madeira pode ser considerada uma espécie de ilha global, porque se tornou um ponto de cruzamento de povos, culturas, iniciativas várias, comerciais, marítimas, etc., que tornou a Madeira uma rampa de lançamento da proto-globalização. E nesse também no âmbito religioso? Também no âmbito religioso, de tal modo que se constitui também uma diocese, à medida que a sociedade madeirense foi estruturando, e graças também ao desenvolvimento da cultura do açúcar, que trouxe uma riqueza especial à Madeira, deu-lhe condições para criar ali uma diocese que foi fundada em 1514 e nós até fizemos um congresso nos seus 500 anos, mostrando que foi a primeira diocese global, a maior diocese do mundo durante 25 anos, porque foi dado ao Bispo do Funchal jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir. E também significando com isso que a Madeira é realmente, para a Igreja Universal, era realmente um território estratégico para a expansão do cristianismo a nível global. E, de facto, pela Madeira foi um ponto de chegada e de partidas, não só de projetos missionários,
no contexto da Igreja Católica, mas também foi importante como espaço de fixação de ordens e congregações religiosas. Desde logo os franciscanos, que foram os primeiros grandes estruturadores da Igreja na Madeira, mas depois os jesuítas, com a criação de um grande colégio de referência no Funchal, que era quase uma universidade, na altura tinha uma dimensão grande, hoje onde está a sede da Universidade da Madeira, curiosamente, mas depois vieram outras ordens, também femininas, até foram criadas também congregações novas, como a Congregação das Vitorianas, por uma inglesa convertida ao catolicismo, a irmã Wilson, e depois a apresentação de Maria, que há 100 anos teve a sua chegada a Portugal, mas à Madeira, no território madeirense. E, portanto, vamos celebrar este ano um congresso para assinalar essa chegada. E com uma valorização muito grande do contributo que essas ordens foram dando no âmbito da educação. Foi muito importante. Como sabemos, as ordens religiosas e os seus projetos missionários são sempre acompanhados com projetos complementares de valorização humana, e cada vez mais isso tem acontecido na chamada missionação contemporânea. As ordens religiosas são um compromisso não só de edificar o ser humano espiritualmente, religiosamente, mas também humanamente, a chamada promoção integral do ser humano. E é por isso que, se olharmos para a história das ordens e congregações, os projetos de missionação e de evangelização estão normalmente associados a projetos de educação e de solidariedade, porque antes de cuidarmos do espírito, é preciso cuidar do corpo, darmos as condições. E se fosse então para os territórios de missionação adjuntos, a Igreja tem feito um trabalho extraordinário de criação de escolas, de instituições de assistência. Isso também na Madeira aconteceu. Portanto, a chegada, por exemplo, da Congregação da Apresentação de Maria foi associado ao cuidado do latário madeirense e depois à edificação de um colégio, que hoje é uma referência na Madeira. Mas aconteceu também com outras congregações, como as vitorianas e outras congregações, que têm sempre projetos de educação associados. Talvez isso é um dos grandes contributos das ordens e congregações na história de Portugal, na história internacional, o papel que as ordens têm dado, têm assumido no contexto da criação de instituições educativas que acabam por ser complementares ao esforço também que os Estados fazem de desenvolver projetos educativos. E em Portugal isso tem sido muito relevante. É tudo isso que este Congresso vai assinalar, vai celebrar e chama-se Congresso Global. Porquê? Chama-se Congresso Global porque vai ser o congresso que esta congregação promove anualmente num determinado país, e é a primeira vez que Portugal vai acolher esse congresso, e porque realmente é um congresso com dimensão global. Vamos ter participantes de vários países do mundo, de vários continentes, que vão trazer aquilo que é o olhar da Igreja, da educação e da experiência da ordem, ou neste caso da congregação da Apresentação de Maria, nesses países, os seus projetos educativos, pastorais, de espiritualidade, de assistência, as metodologias inovadoras estão a desenvolver, porque esta congregação tem desenvolvido iniciativas muito inovadoras do ponto de vista educativo e do ponto de vista da intervenção pastoral e assistencial, mas também vão trazer aquilo que são os seus contextos e os grandes desafios que na história e na atualidade se apresentam à Igreja e à congregação em diferentes pontos do mundo. Isso vai ser um momento, vão ser 5 dias, numa semana inteira, onde vamos ter ali um espaço de formação extraordinária, onde os portugueses, juntamente com os estrangeiros, vão debater grandes temas que são importantes para a Igreja e para o mundo. Não só a história da congregação e os seus contextos políticos, sociais, ao longo destes 100 anos, mas também aquilo que são os grandes desafios que se apresentam contemporaneamente à congregação e à Igreja, do ponto de vista educativo, do ponto de vista da assistência, do ponto de vista também da espiritualidade e da forma também de transmitir a mensagem do cristianismo hoje em dia. É um congresso que decorre na próxima semana, entre o dia 7 e o dia 11, precisamente na Ilha da Madeira, no auditório do Casino, não é? Exatamente. E que vai constituir, na sua opinião, José Eduardo Franco, para que todo o projeto educativo e o projeto das Irmãs da Apresentação de Maria conheçam um relançamento na atualidade? Sim, os congressos visam precisamente partilhar o conhecimento daqueles que investigam sobre estas áreas que são estruturantes da ação da congregação, mas também são espaços de reflexão, de
tomada de consciência crítica daquilo que são as grandes conquistas, mas também os grandes problemas e aquilo que há a melhorar e a repensar. Mas também não é um congresso só para dentro, é um congresso também para fora. Vai ajudar a pensar a Igreja e também a sociedade, porque vamos ter ali especialistas de vários quadrantes, desde historiadores a grandes pedagogos, cientistas e especialistas também na chamada área política e social. E, portanto, vão pensar temas que dizem respeito também à sociedade, aos dias de hoje, como grandes desafios que temos pela frente. Olha, como a inteligência artificial, vamos ter lá, por exemplo, um Carlos Filhás, que vais falar dos grandes desafios que colocam à educação na relação com agora esta revolução tecnológica que está a acontecer, trazida pela inteligência artificial. Entre outros aspectos, os mais diversos aspectos que interessam à educação, à Igreja e à sociedade vão ser ali debatidos. E, portanto, também vai ser constituir uma ação de formação para professores para todas as áreas. Já está o Congresso reconhecido como ação de formação e, portanto, será um espaço também de qualificação de professores e também de agentes pastorais, agentes culturais. Vão ter ali um espaço de formação extraordinário e global, porque vamos ter pessoas da Ásia, da África, da América, da Europa, que nos vão trazer aquilo que são os dados mais atualizados em termos de conhecimento sobre as áreas fundamentais que vão ser tratadas neste Congresso. Fica esse convite para participar no Congresso entre o dia 7 e o dia 11, que nós depois também continuaremos a informar através dos canais da Agência Eclésia. Agradeço, José Eduardo Franco, ter estado aqui no programa Eclésia a divulgar esta iniciativa e a assinalar este Dia da Região Autónoma da Madeira. A terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1 no portal da Agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.